Você já imaginou o que pode acontecer de impacto na sua vizinhança com a construção de uma série de torres de prédios para moradia, ou então de um grande empreendimento como um shopping, um mega supermercado, um centro de convenções? O que isso pode aumentar de trânsito, o que isso pode aumentar de demanda de necessidade de transporte público, ou então de creches e escolas para o poder público? Tudo isso tem que estar previsto dentro de um estudo de impacto de vizinhança, que é o tema desse vídeo de hoje. Se você quer saber um pouco mais, assiste esse vídeo e assiste esse vídeo até o final, porque eu vou citar um acordo muito importante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que citou dois princípios que talvez você nem conheça. O princípio da proteção deficiente, da vedação à proteção deficiente e o princípio da adaptação às mudanças climáticas. Bom, o estudo de impacto de vizinhança está previsto no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, lá nos artigos 33 e 37. Ele, com certeza, é inspirado no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto ambiental, mas tem sua função voltada especialmente para a cidade, para o urbanismo. E lá nesses artigos 36 e 37 do Estatuto da Cidade, definem alguns critérios para esse estudo. Eles definem que os empreendimentos e atividades públicos ou privados, deve estar previsto em lei municipal para que haja o estudo de impacto de vizinhança. Determina que tem que ser em área urbana esse empreendimento, e aí o meu entendimento é o seguinte, que se um empreendimento, ainda que fora da área urbana, venha ter interferência dentro da área urbana, também deveria ser aplicado o estudo de impacto de vizinhança. E ele diz que nesse estudo devem estar previstos os efeitos positivos e negativos para a qualidade de vida da população que mora naquela área e nas proximidades. Os itens que prevê o Estatuto da Cidade em relação ao EIV, ou seja, o Estudo de Impacto de Vizinhança, são: tem que prever o adensamento populacional naquela região e, consequentemente, se aumentará ou diminuirá esse adensamento, os equipamentos urbanos e comunitários existentes e, consequentemente, se são suficientes ou não para aquela demanda que será criada com esse grande empreendimento, o uso e ocupação do solo daquela região, a valorização imobiliária, se vai valorizar ou desvalorizar. Imagine no seu bairro a construção de um presídio, um grande complexo de presídio. É óbvio que isso vai desvalorizar os imóveis ali presentes. Então, todos esses impactos positivos e negativos têm que estar previstos dentro de um estudo de impacto de vizinhança. Geração de tráfego, demanda por transporte público, ventilação e iluminação. Imagine se você mora numa casa com vista para um parque ou para uma praça e ali se constrói um prédio à frente. Então, tudo isso tem que estar previsto dentro de um estudo de impacto de vizinhança. Especialmente, como diz lá no artigo 37, a paisagem urbana e o patrimônio natural e cultural. E esse estudo de impacto de vizinhança, por ser dentro do direito urbanístico, que por outro lado está dentro do direito ambiental como um todo, os princípios da publicidade e participação devem ser observados. Ou seja, a lei municipal que institua o estudo de impacto de vizinhança tem que prever como esse estudo vai ser divulgado, audiências públicas, para que as pessoas possam saber e participar. E o princípio da publicidade prevê dentro dele o princípio da informação. As pessoas devem ser informadas no momento oportuno e com a linguagem correta para que elas possam entender o estudo e, consequentemente, participar e opinar sobre isso. É por isso que a legislação municipal pode prever, assim como temos o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é um resumo, uma simplificação, teremos o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança, que é um resumo do estudo maior. E o Estatuto da Cidade deixa claro que a elaboração e aprovação do estudo de impacto de vizinhança não exime do estudo de impacto ambiental, caso seja necessário. A grande questão primeira que eu queria trazer para vocês nessa temática, em termos de polêmica, é se esse estudo de impacto de vizinhança pode ser exigido ou não, sem que haja uma lei municipal regulamentando. Porque lá no artigo 36 do Estatuto da Cidade, ele diz: lei municipal deverá prever o estudo de impacto de vizinhança, tal. Bom, temos na jurisprudência majoritária o entendimento de que não é aplicável. Nós temos um caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendeu que sem lei municipal não dá para exigir o estudo de impacto de vizinhança. Também um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também um julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Mas
o desembargador Vladimir Passos de Freitas, um grande doutrinador de direito ambiental, entende que você pode usar a legislação do EIA-RIMA como analogia e aplicar o estudo de impacto de vizinhança, ainda que não haja uma lei municipal. E, nesse caso, havendo omissão do poder público, ele sugere que o Ministério Público faça uma recomendação para que o prefeito municipal envie um projeto de lei regulamentando essa matéria. Esse artigo do professor Vladimir está publicado na internet e eu coloco o link aqui para vocês, para quem quiser pesquisar. Outra questão polêmica, decidida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, numa apelação, entendeu que não aplica o estudo de impacto da vizinhança para empreendimentos na área rural. Como eu disse, no meu entendimento, se esse estudo de impacto da vizinhança está fora da área urbana, mas venha a causar impactos na área urbana, entendo que sim, deveria ser exigido. Imaginem só, um grande empreendimento industrial construído numa área fora da área urbana e causando impactos no sistema viário municipal, na necessidade de transporte, na necessidade de coleta de lixo. Tudo isso deveria estar no estudo de impacto da vizinhança. Por isso, entendo eu que deve sim ser exigido. Trazendo para vocês alguns casos da jurisprudência, um caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que é possível proibir a presença de veículos no centro histórico de uma cidade em Minas Gerais que estava causando danos ao patrimônio histórico e cultural e à fiação, sem que haja um estudo de impacto de vizinhança. Então, nesse caso, o TJMG entendeu de proibir a presença de caminhões no centro histórico daquela cidade até que houvesse um estudo de impacto da vizinhança sobre os impactos nessa localidade. Também, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que em uma cidade em que havia uma regulamentação de estudo de impacto de vizinhança, não poderia ser autorizada a construção de postos de combustíveis sem que houvesse um estudo de impacto de vizinhança, quando está previsto como obrigatório na lei municipal. Um outro caso interessante nessa matéria que eu trago para vocês é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu o seguinte: se eu tenho uma APA, o que é uma APA? Uma área de preservação ambiental. O estudo de impacto de vizinhança, além de passar pelos setores regulares da prefeitura, deve também passar pelo conselho gestor dessa APA, para que se saiba que aquele empreendimento, quais os efeitos ele vai ter nessa área de proteção ambiental. Isso vem porque lá na lei de SNUC, se você não sabe sobre a lei de SNUC, é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem um vídeo no meu Insta gravado sobre isso também, dá uma olhada lá, mas a lei de SNUC diz que os empreendimentos que venham interferir na unidade de conservação, deve haver consulta para esses conselhos dessas unidades. Mas um outro caso interessante, também do Tribunal de Justiça de Goiás, ele entendeu o seguinte: determinou em danos morais, a condenação em danos morais e também em obrigação de isolamento acústico, um empreendimento que causava barulho em razão de som com os clientes, som ao vivo e tudo mais. Ele condenou em danos morais, duas pessoas foram beneficiadas, vizinhos disso, e também determinou isolamento acústico. E nesse caso, ele entendeu que o estudo de impacto de vizinhança, apesar de feito e aprovado, ele não serve para desconstituir a prova da poluição sonora do estabelecimento, uma vez que o estudo de impacto de vizinhança é um estudo unilateral, feito pelo empreendedor e aprovado pelo poder público. Então, um caso que eu achei interessante para trazer para vocês também. Um outro caso de poluição sonora foi um estabelecimento funcionando no estado de São Paulo, no acordo do TJSP, que determinou a suspensão do funcionamento do empreendimento até que houvesse o estudo de impacto de vizinhança. Por fim, antes do caso importante que eu falei que ia citar do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Paraná também entendeu que o município pode cancelar um alvará que foi concedido sem o estudo prévio de impacto de vizinhança, porque era uma ilegalidade, o empreendimento estava causando poluição sonora e quando foi concedido o alvará, o estudo de impacto de vizinhança não foi exigido e ele estava previsto na lei. Portanto, o município, reconhecendo a ilegalidade da concessão daquele alvará, revogou aquele alvará e determinou a suspensão, o embargo do estabelecimento. Nesse caso, o Tribunal de Justiça do Paraná diz que o município está correto, sim, em rever seu ato e exigir o estudo de impacto de vizinhança.
Aproximando então do fim desse vídeo, um caso muito interessante do município de Niterói. O município de Niterói editou uma lei municipal 2050 de 2003, que previa o estudo de impacto de vizinhança somente para empreendimentos muito grandes, o que praticamente inviabilizava a aplicação da lei. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação que eu cito aqui nesse vídeo, entendeu que deveria ampliar esse rol para todos os grandes empreendimentos daquele município, utilizando uma outra lei por analogia. Se você quiser, consulta o acórdão e lê com mais calma, mas o que eu queria trazer de mais interessante, o município, o TJ do Paraná, aplicou dois princípios muito interessantes. O primeiro, o princípio da proibição deficiente. O que é o princípio da proibição deficiente? Que o poder público tem a obrigação de proteger a saúde das pessoas, a qualidade de vida e o meio ambiente. E se ele edita uma norma ineficiente, o judiciário pode ampliar a extensão dessa norma. Além disso, utilizando a legislação e os tratados internacionais sobre mudanças climáticas, ele aplicou o princípio da adaptação. O que é o princípio da adaptação? Que o poder público tem a obrigação de olhar para frente, ver o que pode vir das mudanças climáticas e exigir as adaptações necessárias para que nós possamos lidar com essas modificações climáticas que, segundo a ciência, são inevitáveis. Para você que não sabe, nas mudanças climáticas você tem a adaptação e a mitigação. A mitigação é aquilo que a gente faz para evitar que se chegue a todo esse problema climático que nós temos no mundo. E a adaptação é o reconhecimento que uma parte irá mudar e que nós temos que nos adaptar para esse tipo de situação. Por exemplo, a elevação do nível do mar, que já está prevista, os municípios costeiros devem se preparar para isso. Aumento de chuva, que está previsto, chuvas cada vez mais fortes, os municípios devem se preparar para que aquelas áreas de risco hoje já consideraram o aumento de chuva. Então, com base nesse princípio da adaptação também, ampliou e determinou a exigência do estudo de impacto de vizinhança para grandes empreendimentos no município de Niterói. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e está assistindo no YouTube, me segue no Instagram, Luciano Lobé, que sempre tem novidade lá. Se você está assistindo no Instagram, vai no canal Luciano Lobé do YouTube, porque lá está todos os meus vídeos catalogados de forma mais fácil para você assistir. Então, se gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal do YouTube e até a próxima.